Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Olhando para os números da soja, foi um dia positivo, dando sequência ao movimento de alta iniciado no dia de ontem. Ontem, você acompanhou com a gente, foram mais de 20 pontos de alta. Hoje essas altas foram um pouco mais tímidas, mas um reflexo aí de que tem algum fôlego para buscar novos patamares de preços a soja lá na Bolsa de Chicago. Vamos entender o que está acontecendo, quais são as perspectivas e principalmente o que esperar em termos de formação de preços lá em Chicago e também aqui no Brasil. Quem nos ajuda a entender um pouquinho mais é o Rodrigo Trage. Rodrigo, lá da Granoeste, lá de Cascavel, no Paraná, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E ajuda a gente a entender, Rodrigo, o que está acontecendo com a soja, né? Ontem teve uma alta considerável, o mercado reagiu bem. Hoje está dando sequência a esse movimento de alta aí, apesar de ter começado o dia no vermelho, né? Começou negativo, a gente pensou até num movimento de realização de lucros, mas acabou que o final do dia foi positivo. O que está pesando aí, Rodrigo? Tá certo, meu amigo, é isso mesmo. Então a gente viu uma bela de uma puxada na soja ontem, a gente viu o farelo também subindo muito bem e tracionando, né, a soja em grão aí para cima. Basicamente o que a gente pôde perceber é uma preocupação aí do mercado com a alteração do clima lá na Argentina, que já deixa de chover há alguns dias, e também a perspectiva futura aí, segundo os modelos tanto americano quanto europeu, a gente vê que para os próximos 10 dias aí não vai ser fácil em termos de chuva, né? Então, o acumulado aí para frente é pouquíssimo. Onde chove, deve chover cerca de 5 milímetros, então pouco mesmo, né? E as temperaturas que aumentaram. A princípio, o mercado não vinha dando bola pela falta de chuva, porque o tempo lá estava mais frio, né? Até aqui no oeste do Paraná chegou a fazer uns dias mais frios, mas lá mudou a perspectiva. A princípio, a gente deve ter uma onda de calor bem forte, com temperaturas chegando aí até mais de 42 graus, né? Então, isso faz com que as empresas lá, tanto a Bolsa também, Bolsa de Rosário, quanto a Bolsa de Buenos Aires, mudem suas perspectivas sobre a produção, trazendo aí cerca de 2 a 2 milhões e meio abaixo do que estava sendo ventilado, né? Eles comentavam aí até semana passada cerca de 52,5 milhões de toneladas de perspectiva de produção para soja, né? Então, isso acaba ajudando a puxar um pouco as cotações para cima. Isso dá um suporte, digamos, momentâneo para os preços. Principalmente porque isso desestabiliza o farelo, Rodrigo. É o farelo que está puxando o grão nesse momento? Isso, hoje seria a ponta forte seria o farelo mesmo, porque a Argentina volta, né, com essas questões de deixar de lado as taxações de aumentar de 31% para 33%, equivalendo com a soja em grão. Você acaba tendo a Argentina voltando ao plano original, que era realmente ser um exportador ferrenho aí de farelo, né? Então, com isso, você tem uma perspectiva de menos esmagamento no futuro e acaba puxando também aí o farelo e ajudando a subir a soja, né? Agora, são 10 dias pela frente aí, o mercado já está precificando um possível impacto do clima lá na Argentina. Mas e depois, Rodrigo, como é que a gente pode entender esse mercado? O viés segue positivo? A gente pode ver os preços continuarem a subir? Ou a tendência ainda é baixista para os preços, hein? Então, a tendência ainda segue baixista, tá? A gente tem um problema muito grande que é na parte do consumo, né? Então, você tem oferta no Brasil, vai ser uma oferta reduzida? Vai. A gente tem a Argentina aumentando, porque ano passado foi péssimo, né? Então, acaba cobrindo um pouco desse problema aqui do Brasil e na oferta global fica basicamente estável, né? Mas, a princípio, na parte do consumo, não está tendo muito negócio, não tem muita intenção de compra. A China vem tendo problemas na sua economia, começou lá com as questões da parte de construção civil, inclusive essa semana aí a gente viu a liquidação da Evergrande, que é uma empresa enorme, né, era a maior do setor, e a gente vê a China patinando, né? Eles dizem que estão andando bem,
que o PIB veio acima da expectativa, veio 5,2 contra os 5 esperado do mercado, mas o fato é que lá o consumidor chinês está cada vez mais desencorajado a consumir. Eles mudaram muito os seus hábitos de consumo também. Agora há uma onda também para trocar a proteína, que antes eles consumiam muita carne de porco, e agora aparentemente os jovens chineses estão trocando para o consumo de frango, porque acham uma proteína mais segura, mais limpa também, mais fácil de preparar, mais rápida. E a princípio isso vai mudando também os padrões de consumo lá na China e diminuindo a intenção de compra ao redor do globo, né? E a gente viu lá na bolsa de Dalian caindo muito os preços ao longo deste começo de ano, né? O mês de janeiro aí foi realmente muito negativo. O farelo lá caiu mais de 17%, e a gente viu a soja caindo também, enfim. Lá eles também têm outros comparativos, né? Eles usam o sintético, que é a lisina, para substituir na formação da ração, né? E, enfim, aparentemente a demanda ela segue muito fraca. E como é que isso pode mudar? Pelo que a gente entende aqui, a China deve fazer movimentos mais fortes na sua economia assim que as grandes economias como os Estados Unidos e Europa começarem a cortar as suas taxas de juros e impulsionar aí o crédito, né? Porque hoje, a princípio, lá eles têm deflação na China, então se eles cortam taxa de juros, não adianta muito, é basicamente um tiro no pé, né? Isso é até um problema com relação ao câmbio deles que piora e piora também daí para comprar grãos no exterior, né? Porque eles ficam mais pobres em dólares e precisam gastar mais yuans, seja onde for que eles forem comprar, né? Seja soja, milho ou trigo, né? Então, a princípio, E a gente realmente. acabou de ver, né, Rodrigo, o anúncio do Federal Reserve lá dos Estados Unidos de que vai manter as taxas de juros, tirando aquela expectativa que vinha aí sobre redução das taxas de juros por lá, né? Ou seja, China ainda continua impactada. Ainda continua impactada. E nesse curto prazo, né, a gente olhando os preços, a gente também tem essa questão de entrada de safra aqui no Brasil, que querendo ou não, na parte, quando começa a colheita ali, você consegue ver uma pressão nos preços, né? Então, a princípio, pelo menos aí no curto prazo, a gente deve ver os preços ficando mais estáveis nessa região ou até caindo um pouquinho, né? Como é que estão os preços aqui no Brasil, Rodrigo? Principalmente aí na sua região, aí em Cascavel. Em Cascavel. Aqui em Cascavel, os preços eles caíram drasticamente, né? Então, a gente via aí do ano passado, os preços que eram negociados lá a 160, hoje são negociados basicamente a R$ 106, isso no balcão, né? Então, os preços realmente tiveram uma queda bem substancial e fica difícil aí do produtor tomar uma decisão, né? Hoje mesmo, se a gente olhar para as produtividades, você teria aqui um custo na casa de umas 45 sacas, e vai produzir aí aproximadamente 60. Então a margem ela está bem apertada, né? Vai ter lucro sim, aqui no Paraná ainda consegue. As regiões aqui foram boas, conseguiram plantar bem, teve chuva, o clima colaborou, né? Principalmente aqui no oeste do Paraná. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Tem regiões que de fato aí vai ser difícil de chegar no 0 a 0. É o mesmo cenário lá do Mato Grosso, né? Mato Grosso que sofreu muito, né, com a falta de chuva. Você vê lá, eles estão com custo de produção na casa de 56, 53 sacas e não está fazendo isso, né, de média. Você olha ali, quem tem áreas maiores e áreas espalhadas também pelo estado conseguem algo em torno de 55 sacas por hectare, né? Então, realmente é uma conta difícil para o produtor negociar hoje em dia essa soja, né? Mas a saída seria ele esperar passar esse momento de pressão de safra para ele voltar a negociar. Mas será que o produtor tem fôlego para isso, Rodrigo? A princípio é isso que a gente vê, né? A gente vê uma inclinação maior para segurar a soja. Aqui no Brasil a gente tem já mais essa característica, né, de vender mais milho e segurar mais a soja para o futuro, né? Então eu acredito que quem consegue, quem pode, é sim uma estratégia interessante a ser considerada. Muito bem. Bom, o que a gente pode entender em termos de evolução da comercialização a partir de agora, principalmente do ponto de vista do produtor? Vamos ver um mercado travado por aqui no Brasil, nesse início de colheita por aqui, Rodrigo?
Eu acredito que vamos ver um mercado mais travado, sim, e isso pode inclusive dar suporte aos prêmios, né? Jogando um pouco eles para cima para convencer o produtor a vender, né? Hoje mesmo é mais interessante, pelo menos na nossa região, fazer a venda do milho e segurar a soja, né? E a gente vê aí um farmer selling atrasado no Brasil, então é possível sim que a gente veja algo nesse sentido. Agora, qual o risco da gente perder o time e o pessoal ir buscar soja lá nos Estados Unidos? Como é que está essa diferença de preços, digamos, entre Brasil e Estados Unidos? Estados Unidos também tem um custo alto, né, por conta dessa questão da logística por lá, não é isso, Rodrigo? Uhum, exatamente. Hoje, os Estados Unidos ele é pouco competitivo na parte da soja, né? A China, inclusive, vinha comprando lá dos Estados Unidos, mas acaba saindo, se eu não me engano, a tonelada estava saindo $2 a mais, 2 a 5 dólares a mais. Mas o ponto é que, de fato, lá, para exportar para a China, está muito complicado, porque a parte do canal do Panamá ainda segue muito caro, né? Teve uma alteração aí de praticamente 1,6% a mais, se você multiplicar 60% a mais aí do preço que era praticado antes, né? Então a gente vê aí coisas que eram negociadas, as travessias das barcaças ali em cerca de 500, meio milhão de dólares, agora você tem que usar 1,3 milhões de dólares para atravessar, né? Que fica inviável, o frete também aumentou muito, e a outra possibilidade seria desviar essa rota aqui por baixo na África, né? Só que isso também acrescenta 10 dias de ida e 10 dias de volta. Então está muito complicado ali para a região do Golfo, principalmente, né? O Pacífico está tranquilo que ele consegue escoar lá por cima, né? Porém, você tem que daí subir o rio Mississippi, né? Isso encarece também no frete, seja ferroviário, lá nos Estados Unidos, né? Ou no marítimo aí, né? Não tem muita saída. Ou seja, uma retenção do produtor brasileiro ainda garante aí um ganho de gordura, talvez aí até chegar na soja americana por conta de toda essa dificuldade que eles estão tendo lá. Sim, sim. Por outro lado, a gente vê também um movimento de queda nos preços de Chicago para tentar ser mais competitivo, né? Então Ah, é tá. uma gangorra, por assim dizer, né? A Tira gente de tem que um contar lado, também com o ganha de um fator do lado, tira de câmbio. outro, né? Exatamente. Então, o principal dessa safra agora vai ser realmente o papel dos bases, né? Dos prêmios. A gente tem alguma diferença aqui, né? Coisa que antes, na safra passada, a gente viu aí prêmios negativos muito ruins, né? Cerca de $2 de diferença, hoje já está mais próximo dos 20 centavos aí. Rodrigo, qual que é a sua orientação para o produtor que está ouvindo a gente agora? Para o produtor que tem caixa, que consegue segurar essa soja, é interessante, mas também não é interessante ficar descoberto, né? Vai que o mercado realmente não faz o que é esperado e acaba caindo mais, né? Então, para esses casos, é interessante também fazer algum tipo de proteção de preço, né? Buscar aí um seguro, através da bolsa mesmo, né? Com opções, e estar se protegendo, né? Mas, num primeiro momento, realmente dá mais prioridade para negociar o milho, caso precise fazer um caixa, e segurar essa soja para ver quais serão os reais impactos que a gente vai ver com relação aí a essa colheita, qual que vai ser o número final do Brasil, né, que tende a ser bem menor do que é esperado pelo USDA. E o USDA, inclusive, falava em 157 milhões de toneladas, né? Dificilmente vai chegar nesse número. E como é que isso vai ser traduzido para os mercados, né? Então, eu Qual, acredito que nesse momento, se possível, segura e faz alguma trava através da bolsa. qual que é o número que a Granoeste trabalha hoje? Número De de safra, de produção. produtividade, De produção. mais próximo dos 135 É, milhões de toneladas. perda considerável aí, então, diante Né? daquela expectativa inicial de 160, mais de 160 milhões de toneladas, né? E isso em dezembro era 161 milhões de toneladas, perspectiva. Pois é. Muito bem. Rodrigo Trage, muito obrigado pela participação conosco aqui, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Eu que agradeço pelo convite. Até mais. Até mais. Tá aí Rodrigo Trage, Granoeste, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Mercado que deu uma esticada no movimento de alta de ontem, principalmente por conta aí, dessa insegurança em relação ao que pode acontecer com a safra argentina,
visto que temos pela frente uma nova onda de calor, temperaturas acima dos 40 graus sendo esperada aí para os próximos dias. A gente mostra para vocês agora como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Março, 12 dólares e 22 centes por bushel, fechou com 3,5 de alta. Maio, 12 dólares e 32 centes por bushel, 5 de alta. Julho, 12 dólares e 41 centes por bushel, 5,5 de alta. E agosto, 12,30, alta de 4 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Primeiro vencimento, março, acabou fechando com alta de meio ponto a 4,48, mas os demais vencimentos fecharam no vermelho. Maio, 4 dólares e 58 centes, queda de 0 ponto mais 25. Julho, 4,66, recuo de 0 ponto mais 75. Setembro, 4 dólares e 71 centes por bushel, recuo de meio pontinho aí para o milho setembro. Vamos ver o trigo. Trigo para março, 5 dólares e 95 centes por bushel, perdendo 10 pontos mais 25. A mesma queda para maio, que fechou aí com 6 dólares e 5 centes. Julho, 6 dólares e 10 centes, perdeu 10 pontos. 10 pontos também foi a perda de setembro, que fechou a 6,21. Volta lá na soja, só para a gente ver se atualizou, ou se atualizaram os números. Não, são esses. Dá uma atualizada na tela, por favor, Cris. Cris é o nosso editor aqui, vamos ver aí se tem alguma mudança. Não, é isso mesmo. São os números do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.